Graça e paz, amados irmãos, mais uma terça de oração, uma terça em que estamos reunidos na presença do nosso soberano Deus para apresentar a Ele nossos louvores, nossas orações de agradecimento, de súplica e aprender um pouco mais a Sua palavra. E hoje nós vamos estar dando continuidade ao estudo, ao resumo que foi feito no domingo sobre a Epístola aos Gálatas, a carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, que se encontravam ali naquela região da Ásia Menor, onde é a atual Turquia, e foi uma carta única, né, escrita pelo apóstolo Paulo, com esse intuito de alcançar igrejas que estavam em mais de uma cidade, em várias cidades. E o apóstolo Paulo, né, traz aquela temática na Epístola aos Gálatas, assim como em Romanos, acerca da justificação pela fé. E ele tem esse intuito de se contrapor aos falsos mestres judaizantes que vinham trazendo ali para aquelas igrejas um falso ensinamento acerca da justificação, né, onde eles pregavam ali que a justificação se dava por meio da lei. E eles estavam ali convencendo aqueles irmãos, né, de que eles deveriam se tornar prosélitos judeus, deveriam abdicar da sua fé, deveriam se submeter às leis mosaicas e às suas cerimônias, e só então eles poderiam se tornar cristãos. E esses falsos mestres, né, falsos irmãos, como inclusive são chamados ali pelo apóstolo Paulo, eles se infiltravam ali em meio àqueles irmãos, né, eles alegavam ali aceitar a Jesus Cristo, diferente ali daqueles judeus tradicionais, e com isso eles iam convencendo, né, a eles de que a lei é que iria justificá-lo. Eles se infiltravam ali como agentes, né, do inimigo, e acabavam convencendo ali aqueles irmãos, como o apóstolo Paulo mesmo nos diz, né, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, um pequeno deslize ali em aceitar aqueles que eram falsos mestres em meio à igreja, fazia com que outros fossem contaminados e que fossem levados a pecar junto com eles. Então, Paulo, diante dessa preocupação e dessa urgência, né, em trazer ali a memória daqueles irmãos, a verdadeira doutrina, o verdadeiro evangelho, que já havia, inclusive, um decreto sido expresso ali através do Concílio de Jerusalém acerca da verdadeira doutrina, acerca da justificação pela fé, né, o verdadeiro evangelho que era pregado ali pelos apóstolos. Então ele vai e escreve essa carta, e é muito claro, inclusive ali nos primeiros versículos, como nós vimos, né, que o apóstolo Paulo, ele, dada a urgência que ele tinha em alertá-los, ele nem mesmo lança a mão daqueles elogios que eram tão comuns em suas cartas, né. Ele tem uma pressa em alcançá-los de tal forma, de tal maneira que ele nem mesmo lança a mão daqueles elogios às igrejas que ele costumava fazer. E o apóstolo Paulo também, nessa epístola, ele busca defender ali o seu apostolado, né? Ele busca ali mostrar àqueles irmãos que ele foi um apóstolo designado, chamado para aquele ministério pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não foi designado pelas mãos de homens, né? Mas ele foi chamado pelo Senhor Jesus Cristo, assim como os outros apóstolos. E ele foi capacitado pelo nosso Senhor de forma eficaz para exercer aquele ministério, assim como os outros apóstolos o foram, cada um para o ministério ao qual foi chamado. Então o apóstolo Paulo, ele se vê nessa necessidade de defender ali o seu apostolado por conta desses falsos mestres estarem ali em Corinto tentando desacreditar o ministério do apóstolo Paulo, né, para que com isso eles tivessem audiência e conseguissem alcançar aqueles irmãos ali e dessa forma trazer para eles esses falsos ensinamentos, né, essas heresias demoníacas que eles tentavam introduzir ali naquela igreja. Então Paulo, ele vem também aqui na epístola fazer essa defesa, né, porque apóstolos, como nós vimos, né, são enviados com autoridade. Então Jesus, ele deu poder aos apóstolos para eles confirmarem por meio de milagres os seus apostolados. E lhes deu também autoridade para que eles pudessem falar com os representantes. Então o apóstolo Paulo, ele vem através aqui da epístola exatamente trazer a memória também daqueles irmãos, essa capacitação que ele recebeu do nosso Senhor, o chamado que ele recebeu
do nosso Senhor e a capacitação para aquele ministério que também foi recebida através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele vem ali e ele relembra, né, quando ele foi chamado, ele se retirou, ele não foi diretamente ao encontro dos outros apóstolos, mas antes ele se retirou, ele foi ali para aquela região da Arábia, uma região desértica, despovoada, onde ele esteve ali até que ele fosse plenamente capacitado para o ministério pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e só então é que ele retorna e ele inicia ali o seu ministério, ele inicia a pregação do evangelho ali nas regiões circunvizinhas ali de Damasco, né? Nós vimos também que Paulo, né, ele nos traz ali a questão de Abraão, né, que somos filhos espirituais de Abraão, somos herdeiros da promessa, da bênção que o Senhor prometeu ali a Abraão, em que nele seriam benditos todos os povos da terra, e ele nos traz ali a questão de que não são os filhos biológicos de Abraão, que não só os filhos biológicos de Abraão é que herdarão as promessas do nosso Senhor, mas os filhos espirituais, os filhos da fé, é que estarão ali sendo abençoados pelo nosso Deus e serão alcançados pela promessa, pelas bênçãos que foram prometidas ali a Abraão, nosso pai da fé. Ele também nos fala ali sobre a impossibilidade, né, da lei invalidar a promessa, também ainda ali no capítulo 3. Por quê? Porque a lei ela não tinha esse poder de cura. A lei, ela na verdade servia como um espelho para revelar o pecado da humanidade, para fazer com que o homem enxergasse que ele necessitava alcançar a sua salvação. Através da lei, era possível o homem enxergar a universalidade do pecado, era possível o homem enxergar aquilo que ele não poderia fazer por ser pecado, e a necessidade que ele tinha de buscar a sua justificação, a sua salvação diante de Deus. Então, ele nos traz ali aquele ensinamento de que Deus ele jamais daria algo que iria de encontro ou que iria contrariar a promessa que ele tinha para nós. Nada que seria posto para a humanidade como forma de nos induzir a um erro ou a nos afastar da promessa que ele tinha, né? Deus, ele tinha ali, quando ele nos deu a lei, exatamente um propósito que faria com que o homem chegasse até a salvação em Cristo Jesus. Ele tinha ali aquele propósito de revelar ao homem os seus pecados para que ele pudesse enxergar a necessidade de alcançar a graça por meio da fé. Então ele vem ainda ali no finalzinho, né, do capítulo 3, versículo 21, ele fala: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então ele vem mais uma vez ali, né, reiterando essa questão de que a lei ela não está em contraposição à promessa. Porém, a lei, ela por si só, não é capaz de nos conduzir à justificação. Essa condição de justificados se dá por meio da fé. Então, nós somos alcançados pela graça por meio da fé. Então, é isso que Paulo vem ali trazendo, né? Quando ele diz assim, a Escritura encerrou tudo sob o pecado. A Escritura encerrou tudo ali abaixo do pecado, aprisionou, colocou tudo ali abaixo do pecado. E para que, mediante a fé em Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Então, a partir, né, a nossa fé é que consegue ultrapassar essa prisão, essa cadeia do pecado, onde nós estávamos inseridos, e nos leva em direção ao nosso Senhor. Esse elo de ligação, né, para que nós fôssemos justificados, que nós sejamos ligados por meio ao nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da fé, né? Dessa forma que nós somos alcançados pela graça por meio da fé e chegamos ao nosso Senhor. Atravessamos essa barreira do pecado e somos justificados em Cristo. Então ele vem também ali trazendo já no finalzinho do capítulo 3, né? Ele nos fala
sobre a tutela da lei para nos conduzir a Cristo. E no início do capítulo 4, ele nos fala sobre a nossa filiação em Cristo. Então eu vou fazer com os irmãos essa leitura do finalzinho, a partir do versículo 23, do capítulo 3, e vamos dar esse início no capítulo 4 para que a gente possa entender essa analogia que o apóstolo Paulo faz, né, entre a lei, o menor, a salvação em Cristo, a liberdade que nós alcançamos, né, onde ele faz essa analogia com a maioridade. Então o apóstolo nos fala, a palavra do nosso Deus nos fala assim, né? A tutela da lei para nos conduzir a Cristo. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque somos todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Destarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nessa colocação aqui, né, o apóstolo Paulo ele não quer nos induzir a pensar que não existia o propósito de Deus entre a separação homem e mulher, entre a submissão que nós devemos ter aos nossos líderes na igreja. Mas o que ele quer colocar aqui é que diante de Deus não há distinção espiritual, né? Diante de Deus, espiritualmente, nós somos todos iguais. E aí ele vem dando continuidade sobre a nossa filiação em Cristo, capítulo 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, à plenitude do tempo, o tempo determinado por Deus, para que aquilo tudo se cumprisse. Então, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Quando ele fala aqui, o apóstolo fala nascido de mulher, não só o fato dele ter nascido de Maria, da Virgem Maria, mas também o fato da sua humanidade. Ele quer enfatizar aqui, né, que Jesus ele veio realmente em uma forma humana. Ele se despiu da sua glória, mas ele não se despiu da sua divindade. Né? Ele não deixou de ser Deus. Ele se despiu da sua glória para se submeter ao cumprimento da vontade do Pai para a nossa salvação. Então, nascido sob a lei, ou seja, Jesus Cristo veio para cumprir os ensinamentos da lei e os cumpriu em plenitude, né? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai, de sorte que já não és escravos, porém filhos, e sendo filhos, também herdeiros por Deus. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele faz aquela analogia, né? Ele traz a questão do aio, ele traz a questão do tutor, ele traz a questão do curador, né? O aio que era aquele escravo, que era responsável por disciplinar, né, de forma rígida ali a criança até a sua fase adulta. Ele era responsável por conduzir a criança ali até a sua fase adulta. E ele fazia isso junto com o curador, né, o curador que era responsável por administrar ali os bens daqueles menores. E o aio, perdão, irmãos, o aio, ele tinha que levar a criança até a escola, ele trazia a criança da escola e ele era responsável por ensinar aquela criança ali a sua conduta dentro de casa, como ele deveria se comportar. Então ele trazia ali toda aquela bagagem que aquela criança iria levar consigo ali até a sua fase adulta. Ele tinha essa obrigação de disciplinar com rigor ali aquela criança. E o tutor, ele tinha aquela obrigação de cuidar, né, de estar ali presente, de ter todo aquele cuidado, de cercar aquela criança dos cuidados necessários até que ele fosse capaz, né, de tomar as suas decisões, de alcançar a maioridade.
E Paulo ele faz essa analogia, né, com a lei, exatamente para que nós pudéssemos entender que nós, antes de Cristo, estávamos ali exatamente sujeitos ao aio, que seria a lei, né? Nessa analogia do apóstolo Paulo. Então nós estávamos ali tão presos, tão encarcerados, tão rigidamente conduzidos naquela situação, que nós ansiávamos pela salvação, né? Nós ansiávamos pela maioridade. Então o apóstolo ele vem trazendo exatamente isso, que a lei ela fez com que nós entendêssemos que nós precisávamos de salvação, assim como aqueles menores entendiam que eles precisavam alcançar a maioridade para serem libertos. Nós passamos a entender com a lei que nós precisávamos alcançar a salvação, que nós precisávamos ser alcançados pela graça por meio da fé para sermos justificados. Então é isso que o apóstolo Paulo tenta nos trazer com esse comparativo, né, com essa analogia que ele faz entre os menores, em que ele diz, inclusive, que nada se diferem dos escravos enquanto são menores, porque eles são senhores de tudo, mas eles não podem fazer nada, eles só podem fazer aquilo que é determinado. Então, da mesma forma, o homem estava naquela época, antes de ser justificado pela fé por meio de Cristo Jesus, ele estava ali subordinado à lei, ele não podia fazer nada, ele não tinha aquela liberdade espiritual que ele passou a ter quando foi justificado por meio da fé. E o apóstolo ele vai ainda ali, né, dando continuidade, nos falando também, fazendo aquele comparativo entre Sara e Agar, né, sobre a alegoria das duas alianças, né, quando ele fala ali sobre Ismael, que foi o primeiro filho de Abraão, que ele veio a ter ali com a Agar, né, com a escrava, por conta de Sara não entender que o filho da promessa deveria vir do seu ventre como Deus havia lhes prometido, né? Então ela vai dar ali a sua escrava, a sua serva a Abraão, para que com isso ele tivesse um filho, e acreditando ela que assim se cumpriria a promessa do Senhor de que seria feita dele uma grande nação. Mas na verdade aquele não era o filho da promessa que Deus havia feito a Abraão, né? Então Abraão, Sara concebe esse filho, né, o Isaac, que esse sim é o filho da promessa, é o filho da liberdade e não o filho da escravidão, como era o caso de Ismael, e ele tenta nos passar isso. Nós somos filhos da promessa, nós somos filhos de Isaac, nós somos o Israel de Deus, nós somos alcançados pela promessa feita ali a Abraão, nós não somos filhos da escravidão, nós não somos filhos do pecado, nós somos libertos em Cristo Jesus. E ele vem também nos trazendo ali no capítulo 5, né? Ele nos fala sobre a lei ou Cristo. Né? E no versículo 1 ele fala: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então o apóstolo vem ali, né, mais uma vez, alertando ali aqueles irmãos sobre a necessidade de perseverarem na fé, né, de permanecerem na fé, que é essa perseverança dos santos, né? Permanecer na fé é a perseverança dos santos. Então eles precisavam entender ali que eles tinham que permanecer na fé, eles tinham que permanecer na verdade, no verdadeiro evangelho, e não se deixar levar por aqueles ensinos falsos que estavam sendo trazidos ali por aqueles mestres judaizantes, se deixando levar tão facilmente por doutrinas falsas e esquecendo o verdadeiro evangelho. Ele ali no capítulo 5, ainda no versículo 4, ele nos fala: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. E ele vem aqui no versículo 8 nos diz: esta persuasão não vem daquele que vos chama, um pouco de fermento leveda toda a massa. Aquilo que nós já havíamos falado
alguns minutos atrás, sobre a questão de que um pouco, né, de pecado trazido por falsos mestres ali naquelas igrejas acabou por contaminar toda ela. Algo que um pequeno ensinamento errôneo que havia sido trazido por eles acabou desviando toda aquela igreja para uma atitude pecaminosa e afastando todos eles da justificação pela fé, passando a acreditar que eles seriam justificados pela lei e assim se afastando daquilo que realmente era o verdadeiro evangelho. E ele vem ainda aqui no versículo 11 nos dizendo: Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Paulo, quando ele traz esse questionamento, né, ele vem exatamente fazê-lo por conta de que aqueles falsos mestres, eles vinham seduzindo aqueles irmãos ali com essa afirmação falsa de que Paulo estaria também defendendo, né, a questão da circuncisão para que eles pudessem ser salvos, que eles pudessem ser justificados, né, que eles seriam justificados pela lei. Então Paulo vem alertar eles, né, para que eles tivessem um pouco de sabedoria, de discernimento ali naquela situação. Se ele continuava pregando realmente se ele estava pregando a circuncisão, se ele estava pregando que a justificação era por meio da lei, então por que aqueles falsos mestres estariam perseguindo ele? Por que ele estaria sofrendo tanta perseguição? Porque estavam tentando desacreditar o seu apostolado se ele pregava aquilo. Então, o que Paulo queria era que aqueles irmãos parassem para pensar em como eles estavam se deixando enganar com tanta facilidade. Eles estavam acreditando em tudo que era trazido ali por aqueles falsos mestres e esquecendo dos ensinamentos que eles já haviam recebido, né, por meio dos apóstolos. E ele fala também, né, sobre a questão da liberdade é limitada pelo amor. No versículo 13 ele nos diz: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Esse último versículo, né, versículo 15, quando ele fala isso, ele se refere ali àqueles animais, né, selvagens que se mordem, se devoram, quando tentam ali disputar algo e muitas vezes acabavam até, né, se destruindo por aquela disputa. Então, o que Paulo quer dizer, quer trazer aqui, é que nós temos que ter esse cuidado, que o fato de sermos libertos não significa que nós estamos livres e que nós temos uma licença para o pecado. O fato de sermos libertos é para que nós possamos exercer o amor de Cristo, para que nós possamos pregar o Evangelho, para que nós possamos ser exemplos, demonstrar a presença de Deus em nossas vidas, demonstrarmos a presença e o amor de Jesus Cristo em nossas vidas para com os nossos irmãos, levarmos o Evangelho àqueles que não o conhecem. Então é nesse sentido que nós somos libertos. E Paulo vem nos alertar sobre isso, porque aquele que está em Cristo, ele não precisa estar praticando a lei como forma de justificação. Ele automaticamente a pratica porque ela faz parte da vida de santificação que o cristão deve ter. O cristão, ele busca a santificação diária. A partir do momento em que nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, que nós o confessamos como Senhor e Salvador de nossas vidas, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nós. Então nós somos livres, somos libertos do pecado e automaticamente nós passamos a cumprir os preceitos descritos na lei, porque nós estamos na presença do Senhor. E se nós estamos na presença do Senhor, nós buscamos viver uma vida digna e justa diante de Deus, uma vida correta, porque Deus é justiça, Deus é justo, Deus é correto. Deus, ele não vai aceitar que nós vivamos uma vida que vá de encontro àquilo que ele tem por verdadeiro e correto. Nós precisamos viver realmente como o Senhor determina. Nós precisamos viver conforme os seus ensinamentos e afastados de uma vida de pecado. Então, o que Paulo sempre traz ali aos irmãos é isso. Se você está em Cristo Jesus, se o amor de Deus está em você, você pratica o que está ali determinado na lei
como forma de conduta de uma vida cristã e não como forma de alcançar a salvação ou a justificação por meio da lei. E aí ele vem também nos trazendo, né, a questão das obras da carne e do fruto do Espírito. Ele, nos versículo 16 em diante, ele nos fala: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, né? Ou seja, o Espírito ele milita contra as paixões da carne, contra os pecados que nos são trazidos por essas paixões da carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja de vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, que são os conflitos, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ou seja, contra as coisas que são frutos do Espírito, não há nenhuma lei, não há nada que cause condenação para o que é fruto do Espírito. Não há nada que seja fator de separação entre o Espírito e o homem quando nós estamos diante do nosso Deus. Os frutos do Espírito são puros e santos, então não há a menor possibilidade de existir lei contra os frutos do Espírito. Por isso que nós, como nós vimos anteriormente, a lei ela serve para revelar como espelho os nossos pecados e fazer com que nós entendamos que nós precisamos da cura, e a cura é a nossa justificação pela fé. Então Paulo ele vem ali, né, nos trazendo ainda ali no capítulo 6 o ensinamento sobre o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal, né? Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Ou seja, quando você for fazer a correção do seu irmão, você precisa também estar tendo esse cuidado, né, de rever a sua vida, de estar ali, tendo cuidado também de não se deixar contaminar por aquele pecado que o seu irmão porventura estiver praticando, ou aquela falta em que você está constatando ali que o seu irmão se encontra, assim como Paulo, quando encontrou Pedro ali naquela sua falta, ele foi lá e o advertiu. Então nós temos também que ter esse cuidado, mas nós precisamos também ter esse cuidado de ver como está a nossa vida espiritual. Nós não podemos estar advertindo o irmão se nós estamos praticando o mesmo erro ou um outro erro. Nós precisamos estar com a nossa vida espiritual realmente limpa e digna diante do Senhor. E ele vem ainda ali, né, dando continuidade. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas provei cada um o seu labor. E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Ele vem aqui, né, quando ele fala aqui no versículo 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Ele vem aqui falando sobre o amor, né, que nós devemos ter pelos nossos irmãos, porque Deus é amor. Se nós não temos amor em nossos corações, nós não temos Deus em nossas vidas, né? E quando ele fala aqui no versículo 5, em que ele diz, porque cada um levará o seu próprio fardo, ele aqui se refere à questão do ministério ao qual cada um foi chamado, né? Cada um responderá diante de Deus pelos seus atos, pelas suas condutas, pelo exercício do seu ministério.
Então, não são coisas que estão se contrapondo, mas sim temas distintos que estão sendo trazidos aqui pelo apóstolo, né? E quando ele fala aqui também, mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Então, é exatamente aquela questão, né? Você examinar a sua vida, de ver como está a sua vida espiritual, e que você possa se gloriar, né? Se gloriar unicamente em si, quando ele fala isso, é que você possa dar glória a Deus naquilo em que ele fez na sua vida, das transformações que foram trazidas sobre a sua vida, e não fazendo comparação sobre o que um outro irmão faz ou deixou de fazer, ou sobre o que foi feito sobre a vida dele. Você deve se gloriar unicamente em Jesus Cristo e não estar se gloriando sobre outro irmão. E ele vem ainda, né, nos fala assim, sobre o que o homem semear, isso também se fará, a partir do versículo 6. E no versículo 7 ele nos fala aqui, não nos enganeis, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aí ele passa aqui no versículo 10, ele nos diz, por isso, enquanto tiverdes oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Né? Ou seja, quando o apóstolo Paulo fala, quando tiver oportunidade, porque nós, quando estamos na presença do nosso Deus, nós temos oportunidade a todo tempo, né, de estar levando o evangelho, de fazer o bem, de pregar, de ajudar os nossos irmãos, de demonstrar amor pelos nossos irmãos da fé. Nós precisamos nos cuidar, nós precisamos ser um só corpo, nós precisamos nos manter unidos, nós precisamos evitar que as coisas do mundo contaminem a nossa igreja, contaminem o nosso corpo de Cristo. Então, Paulo, ele vem sempre trazendo esses ensinamentos do amor, trazendo esses ensinamentos de que os irmãos precisam se amar realmente, que nós somos realmente uma família na fé, que nós somos um só corpo em Cristo, que nós estamos unidos e interligados. É como nossas mãos, se nós entrelaçarmos os nossos dedos, né, e nós estivermos realmente unidos, trançados, entrelaçados, por mais que venham forças contrárias, não vão conseguir apartá-los. Né? Por mais que venham os falsos irmãos, eles serão como os nossos polegares, eles não se alcançam, eles não conseguem se entrelaçar. Então eles ficarão sempre afastados da nossa comunhão, eles não conseguirão minar essa união, esse elo que é criado, mas nós precisamos realmente estar assim, unidos, entrelaçados, a ponto de não sermos separados por nada, a ponto de termos essa ligação realmente como família da fé, para que não permitamos, né, que os falsos irmãos contaminem ou consigam se introduzir, né, e separar este corpo e apodrecer a ponto de desligar, de entrelaçar aquilo que foi unido em Cristo Jesus. Então, o apóstolo também finalizando, né, ele fala sobre gloriar-se na cruz de Cristo. Ele nos fala aqui no versículo 14, mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura, ou seja, o nascer de novo, nós nos tornarmos uma nova criatura em Cristo Jesus. Isso é que importa diante do nosso Deus, isso é que importa diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós realmente morrermos para o mundo e nascermos para Cristo, nascermos nova criatura, experimentar verdadeiramente essa transformação em nossas vidas, aceitarmos ao nosso Senhor, recebermos o Espírito Santo em nossas vidas e a partir daí nós experimentarmos essa mudança, nós vivermos realmente essa santificação diária em Cristo Jesus. E no versículo 16 ele nos fala também, e a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus, e sobre os herdeiros da promessa em Cristo Jesus. Então todos aqueles que são justificados pela fé,
são a Israel de Deus, são herdeiros da promessa, porque a herança ela é recebida, né? Ela é dada, ela nos é dada, ela não é conquistada por meio das obras frutos da lei. Nós não podemos alcançar a herança, a promessa que nos foi dada pelo nosso Senhor por meio das obras do cumprimento da lei. Nós só podemos alcançar se nós formos justificados por meio da fé. E por fim, o apóstolo nos dá a bênção, né, no versículo 18, onde ele diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Então ele reforça aqui mais uma vez a salvação, a justificação pela graça por meio da fé, né? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, nós vimos aqui os diversos ensinamentos que nos foram trazidos pelo apóstolo Paulo, e todos eles reafirmando a justificação pela fé. Então nós precisamos estar sempre pautados e sempre atentos para receber a verdadeira doutrina do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e estarmos atentos para não permitir que falsos irmãos venham a se introduzir em nossas igrejas e trazer ensinamentos falsos e nos afastar daquilo que realmente é o Evangelho do nosso Senhor. E que o amor de Deus esteja com todos nós, que estejamos sempre sendo alcançados pelo amor de Cristo, que o Espírito Santo de Deus esteja sempre nos conduzindo e nos capacitando para estarmos recebendo a palavra do nosso Deus e buscando todo o entendimento, porque o Espírito é um só e nós somos corpo de Cristo e estamos unidos em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos, uma boa noite, que Deus nos abençoe e dê continuidade ao nosso culto.